Fala pessoal, aqui novamente, quero aqui comentar um pouquinho sobre esse veto, né, da Premier League em relação à questão das 5 substituições. Eu nem tô aqui no cenário porque eu não posso usar meu quarto agora, então eu tô gravando aqui em outro cômodo da casa, né, mas só porque eu não podia perder esse fio da meada. Eu nem tava pensando em fazer esse vídeo, mas como até ficou meio trending topics, digamos assim, no Twitter, eu resolvi comentar, né? E a justificativa oficial, digamos assim, oficial, não é oficial, mas assim, a justificativa que as pessoas dão, né, e a grande maioria das pessoas concordou com isso, é de que isso vai prejudicar os clubes pequenos, né, porque eles naturalmente têm elencos menores, mais enxutos. Então, quando for ter a diferença, né, competindo contra um clube grande, por exemplo, o clube grande vai ter muito mais alternativas de conseguir decidir um jogo com uma substituição de melhor nível do que o clube pequeno vai ter, né? E essa diferença de nível de elenco vai continuar existindo. Então, para acabar com essa diferença ou mitigar essa diferença ou não fazer com que ela se torne maior, né, as 5 substituições foram vetadas para a próxima temporada. Tá, isso aí que foi implementado aí nesse período de pós-pandemia por conta de questões físicas, tá? Então, assim, eu discordo completamente dessa medida. Acho que justamente causa um efeito contrário ou, no mínimo, mantém esse status quo das equipes grandes continuarem sendo grandes e as equipes pequenas continuarem sendo pequenas. Eu vou explicar o porquê, tá? Antes de começar, já se inscreve no canal, pessoal, dá o like para você fazer com que o vídeo chegue a mais pessoas, né? Com que o YouTube recomende mais esse vídeo. Clique no sininho para você receber as notificações quando eu postar vídeo aqui no canal. Divulgue aí, compartilhe esse vídeo, o canal, para quem gosta de futebol internacional, algum amigo seu que curte futebol internacional ou de algum assunto específico que eu trate aqui, ou especificamente de Premier League, né, que é o foco do canal. Siga o Twitter do canal, @PLMundo, PL e M de mundo maiúsculo, tudo junto. O link vai ficar na descrição, né, ou no comentário fixado. E siga também a página parceira do canal Premier League mais 18 no Instagram e no Facebook, tá? E também dá uma passada no canal Resenha Futebol, trabalho do pessoal muito legal, principalmente em relação a camisas de futebol. Eles começaram agora há pouco também, né, nesses últimos meses, né? E eles são um canal que fala especificamente de camisas de futebol, dicas pra você conseguir camisas de futebol por preços mais baratos, os lançamentos, enfim, é um canal um pouco mais temático de futebol, não nessa pegada aqui que eu faço de análises, enfim, é um canal um pouco mais temático, digamos assim, mas é muito legal, vale a pena conferir. Canal Resenha Futebol do Leonardo e do Guilherme, né? São os 2 integrantes do canal. Não sei se eles são irmãos ou são primos, mas enfim, eles são muito gente boa. Confere lá, Resenha Futebol, vai ficar o link aí na descrição. Então vamos lá, vou tentar ser bem breve aqui nesse vídeo. Tô até fazendo em pé, nunca gravei vídeo em pé, mas vamos lá. A justificativa é essa, né, que eu dei no início do vídeo rapidamente. Os times pequenos não tem como repor o elenco no mesmo nível que os times grandes têm, e por mais que haja diferença, óbvio, entre jogadores titulares e jogadores reservas, tanto em equipes grandes como em equipes pequenas, essa diferença tende a ser maior porque o desnível do elenco dos times pequenos é muito maior do que o desnível do elenco dos times grandes. Então essas diferenças vão ficar ainda maiores, né? Eu penso assim, num curto prazo, isso é verdade. Num curto prazo, se a gente pensar 1 temporada, 2 temporadas, isso de fato vai acontecer. Mas aí, gente, você imaginar que os clubes pequenos vão ser completamente inoperantes, que eles não vão se mover diante desse cenário, o que é um completo absurdo, né? É um estímulo que a Liga vai dar e, naturalmente, eles vão ter que encontrar alternativas de lucrar com isso. Afinal de contas, o futebol é um negócio. E, ao meu ver, o que vai acontecer é o seguinte, né? Se você tem um nível maior, a diferença do seu elenco é muito maior pro elenco do adversário mais poderoso, isso de fato é verdade, o seu estímulo vai ser para cada vez mais trabalhar os seus jogadores da base para poderem serem mais competitivos do que eles seriam no cenário de 3 substituições. Porque é lógico, né? Se você vai encontrar essa diferença em termos de jogadores contratados, você vai tentar buscar nos seus jogadores que, digamos assim, você não pagou por eles, só paga o salário, formas de você encontrar alternativas de ser mais competitivo. Então aqueles jogadores da base que naturalmente não dariam espaço e não ficariam tanta em evidência, inclusive nesses jogos grandes, né, contra grandes equipes, onde geralmente os jovens nessas equipes menores não tem espaço nenhum, até por conta, de fato, da questão do nível e de não ser necessariamente o melhor ambiente para você lançar um jogador novo, eles já naturalmente não jogam. E na Premier League, principalmente, essa subida de patamar é muito mais complicada, né? Do jogador da base para
o desenvolvimento pro profissional. Isso é muito complicado na Premier League, muitos não conseguem, talvez até atingir um nível esperado porque não foram lançados da melhor forma possível. Mas nesse esquema, nesse cenário, o incentivo vai ser para cada vez mais os times pequenos trabalharem seus jogadores em categorias de base e fazer com que eles tenham lucros futuros. Eles vão aumentar as receitas futuras e, consequentemente, o valor do clube para um futuro vai aumentar. Né? Isso é bom, isso é ótimo. É justamente o contrário do que estão falando. Né? Os jogadores pequenos, os times pequenos cada vez mais vão ter o estímulo para trabalhar as categorias de base com o objetivo de gerar dinheiro futuro. Porque o futebol é um negócio. E esses times pequenos têm que ter esse planejamento de longo prazo porque eles são times que lutam pela permanência. Não são os times grandes que vivem de títulos, de receitas mais imediatas, digamos assim. Eles são pequenos, eles precisam se preparar para o futuro, né? De uma forma mais delicada, mais complexa do que os times grandes. Então o estímulo vai ser para ser gerado dinheiro futuro. E como é que se gera dinheiro futuro se você tem dificuldade de gerar dinheiro novo a partir, por exemplo, de venda de camisa ou de, enfim, questão de crescimento de marca e de patrocínio? Jogadores de base, categoria de base. Então cada vez mais as categorias de base tendem a ser trabalhadas para gerarem jogadores de mais qualidade. E você pode ter inclusive um fluxo de jogadores da base de times grandes que naturalmente tenderiam a ser menos utilizados nessa questão de 5 substituições para equipes menores. E esses jogadores da base de times maiores naturalmente são melhores, né? Porque os clubes maiores naturalmente buscam esses jogadores mais jovens de melhor potencial, mas com essa perda de espaço por conta das 5 substituições, que vai influenciar, né, que vai incentivar os clubes maiores a contratarem jogadores melhores para serem utilizados de forma imediata, então esses jogadores mais jovens dos clubes maiores vão tender a fazer o movimento contrário. Eles vão tender a ser contratados para as equipes menores. E assim, naturalmente, você vai ter cada vez mais uma elevação do nível das categorias de base e com isso você vai elevar o nível da liga, o nível técnico da liga como um todo. Então, a tendência da questão das 5 substituições a longo prazo é você ter uma elevação do nível da liga, porque o estímulo vai ser para cada vez mais trabalhar jogadores de base para serem mais úteis para os clubes de pequeno porte e assim você conseguir gerar dinheiro futuro. E os jogadores dos clubes grandes, que são jovens, que são de categorias de base, naturalmente perderiam espaço por conta justamente da diferença de elenco, né? Então mais jogadores mais prontos vão estar sendo vão jogar mais nesses clubes grandes, então jogadores mais jovens naturalmente vão perder um pouco de espaço, mas eles vão ser deslocados, esse capital humano, digamos assim, de jogadores jovens de clubes grandes, vai ser deslocado para as equipes pequenas. E naturalmente esses jovens de clubes grandes são mais talentosos, são melhores jogadores de forma geral, né? São melhor capital humano do que os jogadores jovens das equipes menores. Então você tende a nivelar cada vez mais a liga por cima. E os jogadores jogadores jovens dos clubes menores cada vez mais vão ser escoados, digamos assim, para as divisões inferiores. Isso vai elevar o nível das divisões inferiores, porque os jogadores jovens de equipes menores são naturalmente mais talentosos, são jogadores melhores de forma geral do que os jogadores das categorias de base das equipes menores ainda, das divisões inferiores. Então a tendência de longo prazo é com que a liga aumente de nível e não que ela diminua, né? Porque o estímulo vai ser para o longo prazo. O estímulo vai ser para você aumentar o valor do capital, né? A propriedade do clube para o longo prazo, principalmente nas equipes pequenas. Então assim, eu sou completamente contrário a essa medida. Acho que isso vai manter o status quo, não vai manter a mesma coisa do que sempre foi, né? Porque os clubes pequenos naturalmente têm mais dificuldade de gerar receita, né? Então assim, eu sou completamente contrário a essa medida, tá? Mas enfim, eu não sou dono da verdade, isso aqui é a minha opinião, né? Sinta-se livre para concordar ou discordar nos comentários, tá? É isso, espero que tenham gostado.